Olá, tudo bem? Aqui é o professor Nathan. Eu sou professor da disciplina de Química e Química Inorgânica aqui do CEP de Fazenda Rio Grande. Hoje eu vou estar ministrando uma aula dentro do campo da Química Orgânica, mais em específico o tópico de funções orgânicas, certo? Então, este é um assunto que é dedicado para os alunos de segundo e terceiro ano do ensino médio, e eu acredito que seja um assunto bem interessante para vocês, ok? Para início de nossa conversa, nós iremos abordar 3 tópicos e tentar correlacioná-los, buscar alguma relação que os traga em comum, ok? O primeiro tópico deles é Química Orgânica, funções orgânicas, mais em específico a função éster. O outro tópico é perfumes. E o terceiro é ancestralidade africana, ok? Sempre quando nós pensamos em algum conhecimento, em especial conhecimento científico, é muito interessante nós buscarmos encontrar aspectos históricos, aspectos culturais que possam estar relacionados à construção daquele conhecimento. Então, dentro do conteúdo de Química Orgânica, existe a possibilidade de fazermos essas conexões? É o que nós vamos descobrir, ok? Então, me acompanhem, espero que vocês tenham um bom aproveitamento nessa aula e vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Para início da nossa discussão, eu vou apresentar para vocês os objetivos gerais dessa aula, que no caso seria conhecer um pouco sobre as origens e fabricação dos perfumes, conhecer os componentes básicos que constituem um perfume, distinguir fontes de matéria-prima, sejam elas naturais ou sintéticas, e entender como que a indústria faz uso dessas matérias-primas para poder fabricar e atender a demanda de perfumes, ok? Nós também iremos analisar, do ponto de vista estrutural, algumas moléculas no intuito de identificar algumas funções orgânicas, em especial a função orgânica éster, ok? Então, pessoal, para pensar um pouquinho, do que são feitos os perfumes? Nós pensamos nos perfumes como um objeto de adorno, algo que está relacionado aos sentimentos, às percepções, à conquista, à identidade. Mas do que são feitos? Qual que é a matéria-prima de um perfume? E principalmente eu gostaria que você, aluno ou aluna, pensasse o que são os aromas, o que define um aroma e o que a bibliografia, os livros, eles comentam a respeito do termo aroma. Para pensar nesse contexto, eu vou trazer um pouquinho do aspecto histórico relacionado à fabricação dos perfumes. A palavra perfume, ela vem do latim, que significa perfumare, ou seja, é a junção de 2 termos, per, passar, e fumare, de fumaça. Por quê? O que estaria relacionado o perfume com fumaça e passagem? Os primeiros perfumes, muito diferente da nossa aplicação nos dias atuais, eles eram direcionados a aspectos religiosos, a aspectos relacionados à oferenda aos deuses. Então, os antigos acreditavam que a partir da queima de certos materiais, como madeiras, folhas secas, podia-se obter uma fumaça. Essa fumaça nós sabemos que é o produto de uma reação de combustão, mas os antigos acreditavam que através da liberação dessa fumaça, e essa fumaça tendo um odor característico,
a queima poderia ser um veículo para o transporte de desejos, de preces, de orações. Então, o perfume, antigamente, nas civilizações da antiguidade, ele tinha esse intuito de estabelecer uma conexão com o espiritual, como um nível mais elevado, algo mais esotérico, né? Eu estou falando em diferentes termos porque nós não podemos pensar em apenas uma única cultura, a cultura ocidental, por exemplo, as civilizações grego-romana, entre outras, porque ao longo da antiguidade existiram muitas civilizações, todas elas de alguma forma faziam uso dos perfumes relacionados a rituais religiosos, mas com uma visão um pouco distinta uma da outra, ok? Então, tendo em vista que as divindades, o plano espiritual era um plano mais elevado, para fazer com que as preces, as orações pudessem ser encaminhadas para esse plano, faziam uso da queima. A queima de madeiras, de folhas secas, resinas, outros materiais que justamente, além da fumaça, acompanhavam de um odor característico. E esse odor característico, sendo agradável para a divindade, poderia ser um sinal de afeto, um sinal para que a divindade valorizasse o pedido e a prece, ok? Se nós pensarmos um pouco, até nos dias de hoje, em algumas religiões, por exemplo, de matriz cristã, ainda é feito uso de materiais que são queimados para esse intuito. Se nós formos pensar, por exemplo, na religião católica ou outras variações, né, que variam da matriz cristã, é feito muito uso de incenso, ok? E esses incensos, eles carregam um significado cultural, um significado esotérico até os dias de hoje, ok? Então, a primeira finalidade do perfume era manter o contato com o plano espiritual, com os deuses, ok? A segunda finalidade dos perfumes que eram utilizados, né, pelos antigos, pelas civilizações antigas, é o uso corporal. Então, os antigos faziam o uso desses materiais justamente para manter a higiene. Nós já iremos comentar um pouco mais em detalhes sobre esse aspecto, mas se nós pensarmos nos dias de hoje, né, além do perfume ser algo relacionado ao bem-estar, à conquista, né, ao bem-estar de si próprio e também dos outros, né, ele ainda mantém esse aspecto relacionado à higiene e ao uso corporal. Se nós pararmos para pensar, não existe apenas perfume que possui fragrância, né? Diversos outros cosméticos, cremes, loções possuem algum tipo de perfume incluído em sua composição, ok? Os perfumes, eles não eram um objeto de popularização, ele era um objeto de exclusividade. Se nós formos para pensar nas civilizações mais antigas, apenas os mais abastados ou que tinham condições financeiras podiam ter acesso a esses materiais. Então, se você não possuía alguma patente religiosa, esotérica ou condições financeiras, o perfume, né, não era um objeto de fácil acesso. Só ocorreu a popularização dos perfumes a partir do período das Cruzadas. Vocês lembram o que são as Cruzadas? As Cruzadas foi um movimento religioso financiado pela Igreja Católica a fim de fazer missões em territórios lá do Oriente Médio. As Cruzadas, elas permitiram
com que a Europa se apropriasse de certos conhecimentos vindos de outras regiões, principalmente da perfumaria oriental. Então, se nós pararmos para pensar um pouquinho, os perfumes, o conhecimento científico por trás da fabricação dos perfumes, ele não vem de uma origem ocidental localizada no continente europeu. Ela pode ter sim se popularizado, se difundido, se refinado no continente europeu ao longo da história, mas ela não é de origem europeia, ok? E se nós pararmos para pensar, aonde que surgiu, aonde que é atribuído a primeira fabricação de perfume? Os perfumes hoje em dia, se nós formos comprar e tudo mais, ele vem num aspecto líquido, certo? Porém, os perfumes que eram utilizados na antiguidade, como eu disse, além de objetos que eram queimados, existia o uso de perfumes obtidos através de óleos. Esses óleos, eles podiam estar no estado líquido ou eles podiam estar contidos em pastas. E eles eram muito utilizados, como eu havia mencionado anteriormente, em processos religiosos, em ritos religiosos, como, por exemplo, os embalsamentos. Se nós formos atribuir uma civilização da antiguidade à fabricação dos perfumes, nós devemos atribuir à civilização egípcia, ou seja, o Egito Antigo. Se nós formos pesquisar um pouquinho a respeito do Egito Antigo, além do conhecimento científico relacionado à arquitetura das pirâmides, aos conhecimentos médicos relacionados aos processos de mumificação, porque pense, para um corpo ser conservado por milhares de anos, exige um conhecimento científico de preparação do corpo. Então, antes de nós pensarmos que civilizações, como por exemplo o Egito Antigo, não detinham conhecimento científico, nós temos que parar para pensar e refletir um pouco. Lembrando que o Egito, ele fica na África, então faz parte do continente africano a detenção de um conhecimento científico ancestral, ok? Então, eu gostaria de comentar com vocês algumas das matérias-primas que podem ser encontradas no continente africano que foram utilizados e são utilizados até os dias de hoje para a fabricação de perfumes. Nós temos exemplos, para citar a canela, a mirra, o lírio e o cardamomo, que são matérias que remetem ao continente africano. Podem ser encontrados em outros lugares? Podem sim, mas se nós formos parar para pensar nos perfumes que foram utilizados desde as civilizações mais antigas, essas eram as matérias-primas. Vocês podem perceber que são matérias-primas orgânicas, advindas de cascas, de madeiras, de flores, de sementes, ok? Então são matérias-primas naturais. Voltando então à nossa pergunta inicial. E aí, professor, quais são os componentes básicos de um perfume? Um perfume, se você parar para pensar um pouquinho, ele precisa ter a fragrância. Sim, eu concordo. Todo perfume que se preze, ele precisa ter uma fragrância. Mas além dessa fragrância, o que mais um perfume precisa ter? O perfume ele precisa de um solvente. E geralmente esse solvente é utilizado uma mistura de álcool e água. Qual álcool? O etanol, ok? A fragrância, ela é advinda de uma parte oleosa, de uma fase oleosa, e ela é formada por inúmeras substâncias químicas
que compõem o que nós vamos chamar de notas olfativas. Essas notas olfativas, nós vamos ver mais para frente, elas são advindas do que nós chamamos de óleos essenciais, ok? Mas eu vou discutir um pouquinho mais para frente, ok? Eu comentei com vocês que o Egito Antigo é a civilização que nós precisamos pensar quando nos remetemos à fabricação de perfumes na Idade Antiga. Vocês já devem ter ouvido falar do termo pirâmide olfativa, mas você sabe o que é uma pirâmide? A pirâmide olfativa, ela é um conjunto formado por 3 camadas ou 3 níveis, a quais nós podemos fazer uso para interpretar o comportamento de um perfume na pele. Então, essa pirâmide, ela relaciona o tempo com a volatilidade do perfume. Mas você sabe o que é volatilidade? Na química, volatilidade está relacionado com a capacidade de uma substância química em fazer a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Se nós formos parar para pensar, quando você limpa uma mesa, um balcão, com água e faz uso de álcool, quem que consegue evaporar de forma mais eficiente? A água ou o álcool? O álcool consegue evaporar de forma muito mais eficiente, indicando então que o álcool, em relação à água, ele possui uma volatilidade maior. Quanto mais volátil, maior é a capacidade de uma substância química em se tornar vapor, ok? Como eu disse para vocês, as pirâmides olfativas, elas possuem 3 degraus principais e nós classificamos elas como notas de fundo, notas de corpo e notas de cabeça. Se nós pararmos para pensar, vamos pensar primeiro a base. A base, ela é chamada de notas de fundo e são as notas que compõem a base do perfume. Se nós pensarmos agora na pontinha, que é as notas de cabeça, elas são chamadas de notas de saída, ok? Tá, professor. As pirâmides olfativas, elas são divididas em 3 camadas. Mas como que isso se reflete no comportamento de um perfume? Eu ainda não entendi. Certo. Digamos que você, colega ou colega, vá a uma loja de perfumes para experimentar os perfumes, certo? Quando você borrifa na sua pele, você espera sentir um odor. Seja ele bom ou ruim, você espera sentir o odor. Mas o fato de você estar sentindo o odor, ele é a tradução de um processo químico que está acontecendo ali. Então, existe desde o processo físico, onde as moléculas do perfume, elas se volatilizam, elas volatilizando, elas se transformam em vapor, em gás, e elas conseguem chegar até a narina. E a nossa narina, ela faz o papel de captação dessas moléculas através de células que são especializadas, e essas células sensoriais, elas traduzem o sinal químico para um sinal elétrico. E a partir da interpretação desse sinal elétrico que chega até o seu cérebro, que você sente o odor, a fragrância, seja ela boa ou ruim. Então, o cheiro nada mais é do que a interpretação de um sinal elétrico que chega até o seu cérebro através de um sinal químico que foi captado por células especializadas na narina, ok? Nossa, professor, me ajudou muito. Muitos termos, muitas coisas para se tentar memorizar. Então vamos pensar então. Vou numa loja de perfumes e vou experimentar um perfume. Quando eu borrifo na minha pele, a primeira percepção que se pode ter a respeito do perfume é aquela que causa o impacto. Então, geralmente,
dura 5 minutos ou até 15 minutos no máximo. E é a essa percepção inicial que nós atribuímos as notas de saída. Geralmente as notas de saída elas são muito frescas, muito cítricas, elas são notas abertas, elas duram pouco na pele porque o objetivo é expandir, é volatilizar, é causar um impacto. E se nós formos parar para pensar, se esse sinal químico ele depende da volatilização das moléculas, as moléculas que são mais leves vão ser aquelas que vão ter a capacidade de volatilizar mais rápido. Se nós pensarmos uma molécula pesadona, uma molécula levinha, a primeira que vai se volatilizar vai ser a levinha, ok? Isso não quer dizer que a grandona não se volatilize, mas primeiro tem que ser as moléculas mais leves. Então é elas que são atribuídas às notas de saída. E aí você deve ter reparado que você passou o perfume, sentiu um cheiro, após um determinado tempo o perfume muda o comportamento dele. E essa mudança se dá justamente devido à mudança de moléculas que estão conseguindo volatilizar. Depois que todas as moléculas mais leves já se volatilizaram, as moléculas de tamanho intermediário são as que começam a se volatilizar. E é a partir disso que nós temos as notas de corpo. As notas de corpo elas são sentidas geralmente 15 minutos após a aplicação do perfume. E é elas que dão a característica, o que nós chamamos de encorpamento do perfume, certo? Geralmente a essas notas estão atribuídas madeiras, flores, resinas, e são elas que dão a principal característica do perfume. Então pensa aqui comigo, você passou o perfume, teve uma primeira impressão. Após uns 15 minutos, e essa duração pode durar até 6 horas, você sente uma outra impressão. E aí você vai, trabalha, faz as suas atividades diárias. No final do dia, você não consegue mais sentir o perfume com facilidade. Mas se você encostar próximo à sua pele, você vai perceber que há um resquício, um sinal de que o perfume havia sido aplicado. E são a esses resquícios que nós atribuímos as notas de fundo. Ok? As notas de fundo podem perdurar por horas e elas são compostas justamente de moléculas mais pesadas. Ou seja, depois que todas as moléculas mais leves, as de tamanho intermediário, volatilizaram, agora só restam as moléculas de tamanho pesado. Ok? Geralmente a essas moléculas atribuídas em termos de matéria-prima, madeiras, resinas, que são notas que são mais pesadas, ok? Então, o perfume ele é composto por 3 estágios, as notas de cabeça, as de corpo e as de fundo, sendo uma relação de volatilização com duração, ok? Deixa eu fazer uma perguntinha rapidinha para vocês, mas vou dar um minutinho para você pensar, ok? Lembrando então, pessoal, que a pergunta que eu iria fazer é a seguinte: todo perfume ele precisa ter a composição de diferentes substâncias que promovam esses 3 estágios. Se houver uma maior presença de notas de fundo, em razão das outras, o perfume ele vai ser linear, ou seja, ele vai apresentar um aspecto linear. E considerando a perfumaria atual, às vezes não é interessante um perfume ter essas determinadas características de ser linear, de apresentar apenas um único comportamento, ok? Outra questão é, o perfume ele precisa ter uma construção dessas notas justamente para que haja a promoção do desenvolvimento da fragrância. Um perfume que apresenta muitas notas
leves, é um perfume que vai conseguir projetar muito facilmente, já que se ele tem notas mais leves em sua composição, elas vão conseguir se volatilizar mais rápido. Só que em compensação, se essas notas, se essas moléculas, se volatilizarem de maneira muito rápida, a durabilidade do perfume cai. Então existe uma relação entre durabilidade e projeção. Vocês já devem ter ouvido falar de comprei determinado perfume que fixa muito. Um perfume que tem essa proposta de fixar muito, geralmente ele não consegue projetar tanto. É um perfume que fica mais rente à pele. Então, existe essa relação de necessidade para a construção dos perfumes. Então, os perfumes geralmente vão apresentar esses 3 grupos de notas, ok? Voltando agora sim à nossa pergunta do que são feitos os perfumes. Nós temos então o solvente, que é uma mistura de álcool e água. Por que precisa ter álcool? O álcool, nós já discutimos, ele tem a capacidade de evaporar mais rapidamente que a água. Só que você concorda comigo que álcool aplicado sobre a pele pode causar um ressecamento, pode promover uma irritação na pele. Então é feita uma mistura de água e álcool justamente porque a água é um solvente que interage muito bem com a pele, certo? E juntamente desse solvente existe a presença de óleos essenciais. Então é essa palavra que eu queria pegar e trazer para vocês na nossa discussão. O que são óleos essenciais? Vocês já devem ter ouvido falar desse termo, certo? As fragrâncias obtidas, então, elas são extraídas de flores, raízes e até de algumas glândulas de animais, ok? Então, todas essas substâncias que nós estamos discutindo de uma forma genérica, elas são obtidas através de óleos essenciais. E esses óleos, eles recebem essa alcunha, esse termo óleo essencial, porque esses óleos que contêm a essência daquilo, aquilo que confere o odor, o aroma, certo? Então, se eu pensar no óleo essencial de rosa, as substâncias químicas, porque nós não podemos pensar em uma única só. O óleo essencial, ele pode ser formado por centenas a milhares de substâncias unidas, juntas e misturadas, ok? É aquilo que confere o odor e o aroma característico, ok? Algumas técnicas que são utilizadas para a obtenção desses óleos essenciais. Nós podemos pensar desde uma prensagem da matéria orgânica, por exemplo, folhas, determinados tipos de madeira. Se houver a prensagem, até cascas, casca de fruta. Quem nunca espremeu uma casca de limão ou uma casca de laranja e conseguiu observar a saída de certos compostos, É o exemplo mais bobo que eu gosto de dar para os meus alunos, é o seguinte: imagine que o colega aí do meio da turma abre uma mexerica e começa a apertar as cascas. É questão de segundos para que a sala seja invadida pelo cheiro de mexerica, pelo cheiro de mimosa. Porque a volatilidade dos compostos, que são encontrados no óleo essencial da mimosa, da mexerica, eles se volatilizam de maneira muito rápida, ok? Mas será que prensagem funciona para flor, por exemplo? Flor é uma coisa tão delicada, Será que se você prensar uma flor, você consegue obter óleo essencial? E eu pergunto para vocês, será que essas técnicas de captação do óleo essencial, elas podem acumular outras substâncias, além daquelas que são responsáveis pelo odor, pelo aroma?
Então há toda uma questão para se pensar no tipo de matéria-prima e qual óleo essencial você deseja obter. Você não vai aplicar a mesma técnica de folhas para flor, para resina, para glândulas, ok? Então existem inúmeras técnicas, como a destilação a vapor, destilação a frio, prensagem, enfleuragem. A enfleuragem é uma técnica muito legal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Vamos ver. Vocês conseguem perceber que aqui existem umas plaquinhas de madeira, na qual a base dessas plaquinhas é uma base de vidro, como se fosse um porta-retrato. Nessa camada aqui de vidro é colocado uma base de gordura, geralmente gordura animal. E as flores, elas são dispostas nessa gordura justamente para manter contato. E através do contato com a gordura consegue extrair fisicamente os óleos essenciais que estão nas flores. Essa é uma técnica que é muito cara, ela dá um trabalho gigantesco e por isso que nós entramos numa outra discussão que é: os óleos essenciais, eles exigem inúmeras técnicas que são muito onerosas. Elas gastam muita energia, muita matéria-prima, muita mão de obra. Então existe um custo associado. E é por isso que os óleos essenciais são caros e os perfumes, consequentemente, eles são caros. Ok? Então, pessoal, nós vamos pausar a nossa aula aqui. Eu espero que tenha trazido um pouquinho, de conhecimento acerca dos perfumes. Claro que aqui nós estamos discutindo esses assuntos num caráter mais introdutório e no decorrer dos próximos vídeos nós iremos adentrar de uma maneira um pouco mais relacionado à química orgânica, ok? O que eu espero que vocês levem para as próximas discussões: a questão da composição dos perfumes, a questão histórica de origem, quais são as notas que compõem o perfume, as notas que compõem a pirâmide olfativa e aquele comportamento de volatilidade e fixação do perfume, ok? Então, na próxima aula nós iremos dar um enfoque em substâncias naturais e sintéticas. Até a próxima, até mais.